Que bom ter você por aqui. Espero que esteja bem, e se não estiver, que este encontro seja aquele sopro manso que recoloca o coração no eixo de Deus. Hoje vamos caminhar por um tema delicado e pouco falado, mas muito pedagógico para a alma: os pecados menos punidos no purgatório. É estranho ao ouvido, eu sei. Nossa consciência, acostumada a se ferir com culpas e a se perder entre rigor e descuido, pergunta: existe algo que pese menos? A Igreja nos ensina que diante de Deus, nada que nos afaste do amor é pouca coisa, mas também nos assegura que a justiça dele é inseparável da misericórdia. Por isso, quando falamos aqui de menos punidos, falamos de faltas leves, imperfeições não consentidas, sombras que nascem mais da fragilidade do que da má vontade, coisas que pedem purificação breve porque não houve apego decidido à desordem, mas sim tropeços de quem ama e amando logo retorna. Santa Catarina sabia distinguir o grito do pecado que rasga do suspiro da fragilidade que pede colo, e olhando para o céu e para o purgatório com olhos devotos, deixou pistas mansas de como Deus trata com doçura aquilo que não foi fruto de escolha deliberada contra o bem. É disso que trataremos, de 4 pontos em que, por não haver dureza de coração nem desprezo à graça, a purificação costuma ser mais leve, embora real. Distrações não consentidas na oração, palavras impensadas logo reparadas, negligências pequenas nascidas do limite e da fadiga, e ignorâncias não culpáveis que o tempo e a luz sanam. Não para que relativizemos o pecado, mas para que aprendamos a repousar no amor que nos levanta, e para que eduquemos a consciência a ser firme sem ser cruel, misericordiosa sem ser frouxa. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível, porque quando muitos pedem juntos, o céu se inclina com ternura. Comecemos como quem acende uma vela em quarto escuro, não para brilhar exibindo-se, mas para ver com humildade. Santa Catarina, que conhecia aquilo que purifica e aquilo que pesa, diria que o amor de Deus trabalha como um ourives. Distingue o ouro da escória e não despreza o metal por causa das impurezas. Ele aquece, remove e molda, não destrói. Assim também acontece com as faltas que nascem sem consentimento pleno ou sem malícia. Elas pedem fogo, mas fogo breve, pedem lamento, mas lamento manso, pedem reparo, mas reparo simples e fiel. O primeiro campo é o das distrações não consentidas na oração. Quem reza muito conhece bem. Você se coloca diante de Deus, mas a mente, como um passarinho ansioso, voa para contas, compromissos, ruídos, memórias, preocupações. Você a chama de volta, ela vai de novo. Você suspira, tenta outra vez. Muitos se culpam como se isso fosse desprezo a Deus. Não é. A distração não querida, combatida com perseverança e doçura, é fragilidade humana, não má vontade. É vento de fora batendo na janela, não a decisão de fechar o quarto. Santa Catarina sorriria e diria: o Senhor colhe a intenção, não pesa a poeira como se fosse pedra. No purgatório, o eco disso é menor porque não houve rejeição do encontro, houve luta dentro do encontro. Contudo, por amor à verdade, o fogo ainda toca para purificar o coração de certo amor próprio que às vezes se irrita por não rezar como gostaria, e para libertar a alma de escrúpulos que confundem fidelidade com perfeccionismo espiritual. Remédio aqui: constância mansa. Voltar 1000 vezes o olhar para Deus vale mais do que sentir-se perfeito uma única vez. Quem transforma o suspiro de perdi-me em aqui estou de novo já encontrou o segredo do simples. O segundo campo é o das palavras impensadas que, não tendo nascido de intenção de ferir, escapam no calor do momento, mas encontram logo no mesmo coração o desejo de reparar. Todos sabemos, há frases que nos saem como se tropeçássemos com a língua sem cálculo nem maldade. Dói? Às vezes, sim. Precisam de correção? Sim. Mas Deus julga por dentro, e quando a alma reconhece de imediato, pede perdão, abraça, recompõe, aquilo que parecia peso se torna matéria de ternura.
O purgatório toca nisso como brisa. É a dor breve de quem aprende a colocar guarda à porta da boca. É a vergonha boa de quem, amando, decide vigiar. É o brilho de quem descobre que o amor vale mais do que ter razão. Para muitas almas, essa purificação se consome como gota de orvalho ao sol matinal. A prontidão de reparar aqui reduz quase a zero o peso de reparar lá. Santa Catarina insistia. O remorso que paralisa não vem de Deus, o arrependimento que põe de pé sim. Quem aprende a dizer, perdoa-me ainda com os olhos marejados e a mão estendida já está construindo os céus dentro de casa. Falemos do terceiro campo, as negligências pequenas que nascem do limite, do cansaço honesto, da miudeza da condição humana, não da indiferença deliberada. Quantas vezes você quis visitar alguém, mas o corpo pediu repouso, quis rezar o terço inteiro, mas adormeceu entre 10 ave-marias, prometeu um texto completo, mas só conseguiu um bilhete fervoroso e sincero, desejou escutar longamente mas uma dor latejante apertou e você precisou conter. Deus não pesa isso como frieza do amor, Ele conhece, melhor do que você, a estrutura do barro de que você é feito. Essas negligências leves, quando acompanhadas de desejo sincero de amar e de humilde oferta do pouco possível, são facilmente sanadas pelo amor, e, se algo resta para purificar, é pouco, é breve, é doce. Santa Catarina chamaria isso de imperfeições do caminho, não de recaídas na escuridão. O próprio limite oferecido vira oração. E no purgatório, o que poderia ser dor vira aprendizado de delicadeza. A alma, recordando as vezes em que o cansaço venceu, aprende a pedir ajuda, a planejar melhor, a oferecer o que pode sem se maltratar, a reconhecer que Deus jamais exigiu de nós aquilo que não dá. A fidelidade pesa mais do que a quantidade, a constância vale mais do que o brilho. O quarto campo é o da ignorância não culpável, aquilo que alguém não soube, não porque se endureceu ao ensino, mas porque nunca teve quem lhe dissesse, aquilo que não praticou, não por desprezo mas por falta de luz, aquilo que fez de forma inadequada não por rebeldia, mas por desconhecimento. A Igreja-mãe sempre distinguiu a ignorância vencível, quando alguém não quer aprender, da ignorância invencível, quando alguém não tinha como saber. Santa Catarina, com seu realismo terno, sabia que Deus pesa menos o erro de quem não viu do que a desobediência de quem viu e desdenhou. E ainda assim a verdade educa, no purgatório ilumina-se aquilo que faltou. A alma se alegra em aprender o que não pôde, completa-se o que ficou incompleto por falta de mestre, recolhe-se com gratidão a doutrina que deu sentido, compreende-se enfim, que a bondade de Deus conhece cada biblioteca que não se teve, cada missa que não se pôde ir, cada catequese que não aconteceu por circunstâncias alheias. Nesses casos, a purificação tem mais gosto de escola do que de hospital, é encontro com a luz, não apenas cicatrização de ferida. Talvez, enquanto escuta, você sinta uma brisa de consolação. Então Deus me olha com mais misericórdia do que eu me olho. Sim. Mas não confunda. Essa brisa não é licença para descuido. É convite a amar sem medo. Santa Catarina nunca pregou uma vida descuidada. Ela ensinou a vida entregue. O que pesa muito é a recusa teimosa, o desprezo consciente, o pacto com a sombra por amor à sombra. O que pesa pouco, e logo se consome na chama mansa da misericórdia, são as marcas do caminho de quem, ainda que tropeçando, caminhou na direção do amor. Se você tem vivido culpando-se por distrações de oração que combate, por palavras impensadas que reparou, por limites honestos que ofereceu, por não saberes que nunca lhe ensinaram, o céu lhe diz hoje, paz. E porque a paz verdadeira nos leva a decisões concretas, Santa Catarina colocaria agora nas suas mãos um pequeno conjunto de práticas que tornam leve o que já é leve e, mais ainda, transformam o leve em louvor. A primeira prática é a da volta calma na oração. Quando perceber a mente voando, não se irrite com ela como quem repreende um cão amado. Chame-a de volta com doçura. Jesus, estou aqui. E volte quantas vezes forem necessárias.
A cada retorno, um fio de ouro liga o seu coração ao de Deus. No fim do dia, você descobrirá que rezou exatamente onde parecia não ter rezado, naquela fidelidade teimosa de recomeçar. A segunda prática é a da palavra que recompõe. Se uma frase escapou, não faça discurso dentro da cabeça por horas. Vá rápido e reconcilie-se. Perdão, falei sem pensar, você é importante para mim. A terceira é a do oferecimento do limite. Quando o corpo ou a mente pedirem descanso, não se culpe. Ajeite o coração diante de Deus e diga: Senhor, hoje te ofereço o pouco. Toma o pouco como fazias com os pães. A quarta é a da busca humilde de luz. Se algo lhe inquieta por ignorância, procure aprender, pergunte, leia e peça que Deus envie mestres mansos. O céu se comove com alunos que pedem aula com humildade. Essas 4 práticas tornam perfumadas coisas que poderiam ter cheiro de poeira. Elas convertem o quase nada em incenso. Santa Catarina também nos ensinaria a colocar guarda suave sobre o coração para evitar que o pouco vire muito por negligência teimosa. Como assim? As distrações não consentidas são leves, mas quando alguém faz delas desculpa para abandonar o encontro, o leve se embrutece. As palavras impensadas são leves, mas quando viram hábito sem esforço de vigiar, o leve vira costume que fere. As negligências do limite são leves, mas quando se transformam em desleixo deliberado, o leve se torna dureza. A ignorância não culpável é leve, mas quando alguém se recusa a aprender por orgulho, o leve se torna resistência. Por isso, a doçura de Deus sempre vem junto com um chamado: vem, eu te ajudo a crescer. Não para nos enrijecer, mas para nos amadurecer no amor. O cristão que confia sem preguiça, que cresce sem medo, descobre que a alegria dos santos está exatamente aí. Foram amados com ternura e amados escolheram amar melhor. Deixe-me te contar uma pequena história que pode te ajudar a lembrar desse equilíbrio. Uma irmã do convento, muito aplicada, sofria por distrair-se no ofício. Padre, sinto culpa de cada pensamento que foge. O confessor, homem de Deus, disse: filha, a cada fuga, você pode voltar. E cada volta é uma flor que você oferece a Deus, mais preciosa do que se o jardim tivesse ficado perfeito o tempo inteiro. Ela começou a sorrir de leve cada vez que se surpreendia longe, porque entendia que estava prestes a oferecer mais uma flor. Ao fim de um mês, percebeu que as distrações diminuíram não porque ela se atormentou, mas porque aprendeu a amar o retorno. É assim que a misericórdia educa, pelo amor que chama, não pelo medo que aperta. Talvez você tenha lembrado de alguém que carrega escrúpulos, pesa-se por tudo, vive cansado de culpas que Deus não pede. Reze por essa pessoa e, se puder, ensine-lhe isto: o verdadeiro arrependimento é um beijo que nos faz levantar, o falso é um nó que nos prende e nos isola. Santa Catarina diria com todas as letras: não confunda devoção com neurose. Deus é Pai, e mais que Pai, é Deus. Ele quer o seu coração inteiro, não perfeito. Quer sua fidelidade em movimento, não sua paralisia impecável. Quando a alma entende isso, as coisas leves, de fato, permanecem leves e logo se convertem em canto. Agora faça comigo um pequeno exame manso, sem acidez, só para educar o olhar. Pergunte-se: hoje eu me distraí na oração? Sim. Voltei? Sim. Então agradeça por ter voltado. Hoje eu disse uma frase sem pensar? Sim. Pedi perdão? Sim. Então abençoe o coração que reagiu com amor. Hoje meu limite falou mais alto? Sim. Ofereci a Deus o que pude? Sim. Então descanse e programe-se melhor para amanhã. Hoje eu errei por não saber? Sim. Fui buscar luz? Sim. Então continue buscando e confie que o céu completa em você o que falta. Este exame não é uma licença para se poupar de crescer. É um retrato honesto que impede a consciência de se tornar carrasco. Deus pesa as intenções, e o purgatório acende luzes que confirmam o valor do pequeno bem feito com amor. Quero te conduzir a uma oração breve que sela esta primeira parte com consolo e desejo.
Feche os olhos, se puder, e diga com calma: Jesus manso e humilde de coração, eu te apresento minhas distrações não queridas, minhas palavras impensadas, meus limites honestos e minhas ignorâncias não culpáveis. Recebe o que sou como sou, e ensina-me a amar como tu amas, sem dureza contra mim nem frouxidão diante do bem. Transforma o meu retorno em flor, a minha reparação em abraço, o meu limite em oferta, a minha busca em luz. Não permitas que eu me torne escravo de culpas que não pedes, dá-me a alegria de recomeçar 1000 vezes, e a fidelidade de aprender sempre. Pelas mãos de Santa Catarina, consolo as almas do purgatório que sofrem por aquilo que em mim também é frágil, e peço que o que nelas é dor se torne, em mim, sabedoria. Amém. Permaneça um instante na paz que vem quando a verdade e a ternura se beijam. É o Espírito trabalhando onde ninguém vê. Para fechar este trecho, leve consigo 4 lembretes como quem guarda sementes no bolso. Na oração, voltar vale mais do que nunca ter saído. Na palavra, reparar vale mais do que justificar. No limite, oferecer vale mais do que se culpar. Na ignorância, buscar vale mais do que brigar consigo. Esses lembretes protegem a alegria e ajustam a bússola. E se você quiser dar um passo concreto hoje, escolha um pequeno gesto em cada campo. Ao rezar, diga: aqui estou de novo. Ao falar, diga: perdoa-me quando for preciso. Ao cansar, diga: te ofereço o pouco. Ao não saber, diga: ensina-me. Deus ama quem fala com ele assim, sem teatro. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Quando pensamos em distrações não consentidas na oração, o que mais fere muitas almas não é a distração em si, é o juízo duro contra si mesmas. Eu não presto para rezar. Deus deve estar aborrecido comigo, eu estraguei tudo. Santa Catarina, com a lucidez dos santos, apontaria o equívoco que aí se esconde. É a vaidade espiritual de querer ver-se orando como um anjo, quando Deus, na verdade, ama ver um filho voltando toda vez que se percebe longe. Nas distrações não consentidas, o movimento certo não é empurrar para longe a distração como quem se irrita com um mosquito, mas voltar para perto, como quem pega na mão do pai de novo. Uma imagem ajuda. Pense na mente como uma criança que brinca demais e escapa da mão. Você não grita com a criança, você a toma pela mão e sorri: vem, estamos juntos. Diga: Jesus, estou aqui, e retome o fio. Se por 10 vezes se distrair e voltar, você fez 10 atos de amor. Para auxiliar, 3 práticas simples. A oração de uma linha, uma frase repetida com o coração como: Senhor, tu sabes que te amo, que mantém o fogo aceso mesmo com vento. A oração com o corpo, mãos abertas, respiração lenta, inclinar levemente a cabeça como sinal de adoração, e a oração com a palavra reduzida. Um versículo do Evangelho, ruminação mansa ao longo do dia. O que o purgatório toca nesse campo é um pó fino de amor próprio ofendido, que se dissolve rapidamente quando a alma aprende a preferir a verdade humilde à performance da piedade. E quando a distração vier no meio de uma dor, lembre, o próprio gemer pode ser oração, e Deus entende a língua dos gemidos melhor do que entendemos nossas melhores palavras. Já nas palavras impensadas, vale a mesma gramática do céu: não dramatizar, reparar. As frases que escapam no calor do momento, sem malícia deliberada, pertencem ao registro das fragilidades, não ao tribunal dos crimes. Repare, contudo, que há sinais de que a alma está se educando, quando a palavra sobe, mas a mão do coração a puxa de volta. Quando você percebe a ponta da ironia e a amolece com doçura. Quando você aprende a perguntar antes de afirmar: entendi bem o que você quis dizer. Uma história breve ilustra. Uma mãe cansada solta um sempre você demora no filho. Vê a sombra no rosto dele. Em 3 passos ela repara, chama pelo nome, pede perdão sem justificativa, dá um abraço demorando o suficiente para o coração dos dois se ajustarem. O que seria uma farpa vira lição de ternura.
O céu pesa isso como ouro. O purgatório, nesse aspecto, é uma escola de pontuação da caridade. Ensina-nos a colocar vírgulas de paciência onde antes colocávamos pontos finais duros. 3 exercícios são potentes. O pedir perdão no ato sem discursos, apenas perdão, falei mal, o elogio verdadeiro imediato. Nomear um bem concreto do outro logo após a reparação, para que a palavra não seja só negativa, e o cobertor por cima, quando for lembrar da frase dura, cobri-la com um gesto de serviço, como preparar algo simples que o outro gosta. Com o tempo as palavras impensadas rareiam não por autocensura tensa, mas por coração aquecido. Quanto às negligências pequenas nascidas do limite, ouça como Santa Catarina equilibraria. Deus não nos convida a viver doentes de culpa, Ele nos chama a viver saudáveis de amor. Se um dia o corpo não permite a visita longa, a oração extensa, o estudo prolongado, ofereça-o pouco, mas com verdade e com um olhar para o amanhã. Hoje te dou o que posso, amanhã tentarei me organizar melhor. O purgatório toca aqui uma delicadeza de ordem. A alma aprende a distinguir preguiça de cansaço, desleixo de limite, desculpa de real condição. E aprende a pedir ajuda. Pedir que alguém reze junto quando não dá, dividir tarefas para que se possa amar onde tem mais sentido, ajustar a agenda para que o sagrado caiba como prioridade realista. 3 passos práticos: nomear o limite sem vergonha, pedir ou aceitar ajuda sem orgulho, ofertar o que se tem sem drama. Uma avó, por exemplo, que não consegue mais rezar o rosário inteiro de uma vez, divide-o em 4 momentos do dia, cada um com uma dezena rezada com calma, e oferece sua limitação por uma mãe jovem que corre demais e não tem silêncio. O céu, que mede com pesos de amor, sorri nesses arranjos. Eles são música de misericórdia. Sobre a ignorância não culpável, a chave é esta: transformar o não saber em busca, não em desculpa. Quem não teve catequese sólida pode e deve pedir luz, ler com fome, perguntar com humildade, frequentar com mais atenção a homilia, pedir que alguém indique um bom catecismo, meditar lentamente os pontos básicos da fé. O purgatório cura um tipo de cegueira branda com um tipo de luz mansa, e essa cura começa aqui quando você decide ser aluno. Não se envergonhe de perguntar o óbvio. A fé católica é profunda, mas é clara. Quando você ama a clareza, Deus envia mestres simples. Combine um sábado de luz meia hora por semana com o catecismo, um parágrafo lido e ruminado, outra meia hora com um santo, Santa Catarina, por exemplo, e 15 minutos para anotar o que entendeu. Com um ano de sábados de luz, sua alma terá atravessado pontes silenciosas que muitos passam a vida sem atravessar. E quando a luz chega, o pouco que estava torto se endireita quase por si, como o ramo que volta à direção do sol sem esforço. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para não perder o fio místico que acende o coração, voltemos ao modo como Deus pesa intenções. A alma que ama e tenta, ainda que tropece, está mais próxima da chama do que a alma que acerta para ser aplaudida. Por isso, quando pensar em menos punidos, pense também em mais rapidamente curados, mais facilmente lavados, mais cedo aquecidos. Deus cura o que é de fragilidade com remédios doces. A paciência que educa, o perdão que refaz, o ensino que ilumina. Nós podemos acelerar esses remédios pela via da caridade oferecida. Se uma distração te visitou 10 vezes, ofereça 10 jaculatórias por uma alma esquecida. Se uma palavra escapou, ofereça um ato de serviço por uma alma ferida por palavras. Se um limite te encurtou o gesto, oferece o pouco por uma alma que espera na penumbra. Se uma ignorância te atrasou, oferece tua busca por uma alma que precisa de luz. É uma economia espiritual finíssima, nada se perde, tudo se transforma em ponte. Vê-se isso, por exemplo, quando um pai de família, cansado, adormece na oração com o terço na mão.
Ao despertar, em vez de culpa, ele diz: Senhor, peço-te que completes em mim o que falta, e ofereço esse sono interrompido pelas mães que não podem dormir porque cuidam de seus filhos doentes. Nesse instante, o céu trabalha numa geografia que não controlamos, e a culpa, que seria o caminho curto do inimigo, se converte em caridade, que é a estrada longa de Deus. No cotidiano, guarde 4 atalhos de misericórdia. Primeiro, quando se distrair, respire devagar e volte com uma palavra de amor. Jesus, obrigado. Jesus, aqui estou. Jesus, cuida de mim. Não brigue com a distração. Segundo, quando falar sem pensar, repare logo com um toque de bondade e um pedido simples de perdão. Não crie tribunal, crie abraço. Terceiro, quando o limite bater, ofereça o pouco e planeje o próximo possível. Não prometa o impossível, não se puna pelo que o corpo não dá. Quarto, quando não souber, busque humildemente, não finja saber, não despreze mestres, não se esconda na soberba ignorante. Santa Catarina sorriria vendo isso praticado numa casa comum, porque é assim que as famílias viram conventos de amor, com poucos gestos fiéis repetidos até virar hábito. Uma nota delicada precisa ser acrescentada para a consciência ficar bem educada. Entre menos punidos e mais punidos, há uma fronteira que não é matemática, é de intenção. Uma distração que você acolhe como desculpa para não rezar é descuido. Uma palavra que você deixa escapar todo dia porque fez aliança com a dureza já não é leve. Um limite que você usa como justificativa constante para não amar já não é limite, é preguiça. Uma ignorância que você alimenta por orgulho já não é inocente. A boa notícia é que qualquer um desses quadros pode ser convertido hoje com um sim pequeno. Sim, vou voltar. Sim, vou reparar. Sim, vou oferecer o pouco. Sim, vou aprender. O céu corre em direção a quem pronuncia esses pequenos sims. E quando você se surpreende respondendo assim, reconheça, é graça, e agradeça, e continue. Para manter viva a memória das 4 áreas leves, leve um caderno simples, o caderno das flores que voltam. Nele, ao final do dia, anote em 4 linhas: voltei na oração X vezes, reparei uma palavra, como, ofereci meu limite assim, aprendi isto. Não é controle neurótico, é recordação amorosa. De 20 em 20 páginas, você verá que as flores se multiplicaram porque você amou o retorno, a reparação, a oferta à luz. E quando isso acontecer, faça uma ação de graças. Vá à missa com a intenção explícita de agradecer pelo modo como Deus te educa manso. Fechemos esta parte com uma oração breve, pedindo exatamente essa mansidão educadora. Senhor Jesus, que pesas cada intenção com balança de misericórdia, recebe as minhas distrações que eu não quis, as palavras que escaparam e eu corrigi, os limites honestos que ofereci, e o meu não saber que hoje eu converto em busca. Ensina-me a arte de voltar sem drama, de reparar sem orgulho, de oferecer sem tristeza e de aprender sem vaidade. Pelas mãos de Santa Catarina, consolo as almas que esperam tua luz, e peço que o pouco de hoje se torne louvor no teu altar. Dá-me um coração que não se trata como carrasco, nem se poupa como preguiçoso, um coração que te ama com verdade. Amém. Se esta palavra encontrou alguma fresta do seu dia, guarde-a onde vive a memória do que nos faz bem. E se desejar, escreva nos comentários o nome por quem você oferece seus retornos, reparações, ofertas e buscas. Nomes acendem lâmpadas na cidade invisível que Deus constrói conosco. Quando a alma aceita caminhar com constância, algo silencioso começa a organizar por dentro os espaços da intenção, como quem alinha livros na estante e descobre que a própria casa ganha outro ar. É nesse espírito que te entrego agora uma linha do tempo simples e profunda para consolidar, ao longo de 4 semanas, aquilo que Santa Catarina nos ensinou sobre as faltas leves e a misericórdia que as cura com doçura. Não vamos correr, vamos permanecer, porque a graça ama passo manso e fiel. A proposta é que em cada semana, você cele uma pequena aliança diante de Deus,
colocando no relógio da vida um gesto matinal, um respiro ao meio do dia e um exame breve à noite, e que no fim de cada 7 dias, faça um mini pico de revisão que reacende o desejo e evita que a chama diminua por distração. Não há urgência ansiosa, há perseverança amorosa. Não há listas frias, há combinações quentes entre a sua vontade e o sopro do Espírito. E como você pediu, vou dizer os números por extenso para que a leitura derrame ritmo e oração. Na primeira semana, selamos a mansidão. Na segunda, o calor. Na terceira, a pureza. Na quarta, a presença. Se essa proposta já encontra eco no seu coração, escreva em silêncio agora mesmo: Senhor, eu começo hoje. E se sentir, anote num papel o nome daquela pessoa por quem você oferece cada passo, porque a intercessão dá musculatura ao amor. Na primeira semana, cujo saco dos dias chamaremos de 7 sementes de mansidão. O remédio é para o amor próprio ofendido que costuma se disfarçar nas distrações da oração e na pressa de performar. Ao acordar, antes mesmo de pôr os pés no chão, sussurre com as mãos abertas sobre o peito: Jesus manso e humilde de coração, tornai o meu coração semelhante ao vosso. Permaneça alguns instantes respirando devagar, como quem devolve o eixo à bússola interior. No meio do dia, faça um breve retorno. 3 respirações lentas dizendo por dentro: aqui estou na inspiração, e contigo vou na expiração. Se a mente fugir, a cada fuga ofereça uma flor invisível e volte sem drama, porque voltar é um ato de amor que Deus acolhe como incenso. À noite, um exame curtíssimo com 2 perguntas ditas por extenso, para educar a vontade sem chicotear a consciência. Em que momento de hoje preferi a minha imagem à verdade? E onde eu consegui agradecer em vez de justificar? Se encontrar uma sombra, transforme-a imediatamente numa reparação pequena e concreta, como dizer: obrigado, eu não tinha visto assim. A quem te corrigiu, ou enviar uma mensagem simples a alguém que você eclipsou por comparação. Ao chegar ao 7º dia, faça o primeiro mini pico. Diante do sacrário, ou na quietude do seu quarto, entregue 2 atos de entrega que te custem um pouco e libertem muito. Por exemplo, elogiar publicamente quem você silenciosamente invejava e ceder uma preferência que você vinha disputando. Ofereça tudo por uma alma que no purgatório precisa aprender a mesma mansidão, e sinta a alegria de que o pouco, quando oferecido, vira ponte. Na segunda semana, que somará mais 7 degraus, vamos acender o calor que cura as palavras impensadas e educa a pressa a falar devagar. Pela manhã, peça ao Espírito Santo uma chama no tom de voz e na escuta. Espírito de Deus, acende em mim a ternura que aquece. Ao meio do dia, marque no celular 2 lembranças discretas que te visitem com mansidão, uma no início da tarde e outra no começo da noite, com a frase "fala com bondade". Quando aparecer, pare por 1 minuto, relembre o rosto de alguém da casa e abençoe com uma palavra real e breve, algo como "obrigado pela tua paciência hoje, viu o que você fez, foi importante". À noite no exame pergunte-se: quem passou frio perto de mim e como posso cobri-lo amanhã? Se alguma frase lhe escapou, não crie tribunal secreto. Repare com beijo na testa, abraço demorado e o pedido de perdão que não negocia com o orgulho. No 7º dia desta segunda semana, celebre o mini pico do calor, a noite da reconciliação. Escolha 3 nomes que ardem por dentro como farpas antigas. Não tente resolver tudo, mas ofereça 3 sementes, uma súplica explícita pelo bem de cada um gesto prático que você pode fazer em até 24 horas, e uma decisão mansa de não reabrir conversas que apenas inflam o ego. Você verá que ao plantar essas 3 sementes, a casa da alma muda de temperatura. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada encontro aqui sustenta essa chama de transformação e mantém o coração no itinerário do céu. E seu gesto simples ajuda outros a encontrarem essa mesma estrada. Na terceira semana, caminharemos outros 7 passos, agora com foco na pureza que torna límpida a janela da imaginação e transforma a fragilidade em oferta. De manhã,
Lave o rosto devagar e diga um versículo do Salmo 51, por extenso, como quem escreve com água sobre a fronte. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai em mim um espírito decidido. Se preferir, repita a frase 3 vezes com pausas em silêncio, deixando que o corpo colabore com a alma. No meio do dia, pratique a tela branca por 15 minutos. Desligue o fluxo de estímulos, abra um pequeno trecho do Evangelho e mastigue uma única frase, deixando que a mente beba sem pressa. Ao terminar, escreva uma linha de gratidão num caderno, porque anotar sela a graça e treina a memória para o bem. À noite, ao exame breve, seja manso e honesto. O que alimentei no olhar e no pensamento hoje? Se houve tropeço, não multiplique justificativas, multiplique retornos. Confissão marcada se for preciso, substituição consciente de gatilhos por beleza limpa e, sobretudo, oferta explícita de cada recomeço por uma pessoa que luta a mesma luta, viva ou já na espera do purgatório. Quando a queda vira ponte, a tentação perde o gosto. No 7º dia, faça um mini pico da clareza, um pequeno retiro de pureza de 1 hora, dita por extenso no coração para não assustar a vontade. Saia para caminhar sem fones ou sente-se diante do Santíssimo. Leve consigo um trecho curto de Santa Catarina. Respire, conte a Deus a sua história sem enfeites. Peça horror do que rebaixa e gosto pelo que honra. E termine proclamando uma decisão exequível para a próxima semana. Como dormir sem celular no quarto ou trocar 30 minutos de rolagem por 15 minutos de palavra e 15 de silêncio respirado. Na 4ª semana fechamos o ciclo com mais 7 passos, agora guardando a presença que vence a tibieza com fidelidade simples. Ao amanhecer, selarás um encontro de 10 minutos com Deus no mesmo horário todos os dias. Trata-o como quem marca consulta com alguém que ama e de quem depende. Chega um pouco antes na missa dominical e fica um pouco depois, oferecendo nomes, dores, conquistas e recomeços. Se a mente voar, volta com doçura, porque a fidelidade não se mede pelo que você sente, mas pelo amor com que permanece. Ao meio do dia, mantém o hábito das 3 respirações consagradas, mas agora acrescenta uma pequena intercessão pelas almas esquecidas do purgatório, nomeadas pela fé mesmo quando você não sabe o nome. Senhor, por aquelas almas que ninguém recorda, recebe o meu pouco. À noite no exame a pergunta é direta e consoladora. Como honrei a tua presença hoje e onde posso te oferecer 1 minuto a mais amanhã? No 7º dia realize o mini pico da presença, uma obra de misericórdia corporal ou espiritual explícita feita por amor sem barulho, e oferecida por aquela pessoa que você escolheu no começo deste caminho. Pode ser uma visita, um telefonema longo, um alimento levado, uma explicação paciente, um aconselhamento doce, um terço rezado por um falecido, e depois uma ação de graça sincera. O coração perceberá que a presença de Deus, pouco a pouco, deixou de ser assunto e se tornou eixo, e isso muda tudo, até o modo como você anda dentro de casa. Para que a caminhada não se dilua após 30 dias, proponho 2 alianças que Santa Catarina assinaria com um sorriso: a aliança do 1º minuto e a aliança do último olhar. A aliança do 1º minuto é assim: todos os dias, no 1º minuto depois de acordar, antes do telefone, antes das notícias, antes de qualquer lista, você diz por extenso a sua escolha: Senhor, hoje eu volto, reparo, ofereço e aprendo, ao longo das semanas. Essas 4 palavras tornam-se músculos silenciosos que sustentam todo o corpo espiritual. A aliança do último olhar é assim: ao deitar, olhe para o dia sem acusar, sem ilustrar, sem esconder. Apenas veja, agradeça, peça perdão, combine um passo concreto e ofereça em voz audível por alguém. Depois entregue o sono como sacrário: eu durmo contigo, tu velas comigo, e descanse. A alma aprende a descansar quando confia enquanto entrega. Se em algum ponto a vontade enfraquecer, você retomará a parceria espiritual.
Escolha uma pessoa para partilhar semanalmente um áudio de 1 minuto contando o que foi seu retorno, sua reparação, sua oferta e sua busca. Não há fiscalização, há comunhão, o bem prefere companhia, e dois que concordam movem portas invisíveis. Talvez em algum canto do coração tenha surgido a pergunta: como saberei se estou progredindo sem me tornar contador de méritos? A resposta é suave e realista. Você sabe que caminha quando se corrige mais rápido e com menos drama, quando a língua perde o gosto pela ironia, quando a imaginação volta a ver pessoas como mistério e não como objeto, quando a fidelidade ao encontro com Deus deixa de depender do que você sente e passa a depender do amor decidido. Há também sinais externos que Deus concede como consolação. A casa mais pacificada, discussões que se encurtam, risos que voltam, uma ordem nova de dentro que arruma por fora. E se a queda vier porque ela sempre visita os que caminham, a regra de ouro permanece por extenso e em letras pequenas na porta do coração. Caiu, levanta no mesmo dia. Diz: eu recomeço por amor, e oferece esse recomeço por alguém. Confessa cedo se for preciso. Não faz amizade com a culpa que paralisa. Guarda amizade com a misericórdia que põe de pé. Quero te dar ainda um pequeno sacramental do cotidiano, um objeto símbolo que sela o mês e prolonga o sentido. Pode ser um terço guardado no bolso, um ícone pequeno ao lado da mesa de trabalho, uma frase do Evangelho colada na geladeira, um marcador no catecismo aberto no parágrafo que te ilumina. Cada vez que seus olhos tocarem esse sinal, diga por dentro: eu volto, eu reparo, eu ofereço, eu aprendo. São cercas de amor em torno do jardim do coração, e quem planta lembranças sagradas colhe presença. Se algum dia você pensar que tudo isso é pouco diante da imensidão que precisa mudar, recorde que a onipotência de Deus escolheu a fraqueza como lugar de milagres. Ele multiplica pães a partir de poucos, faz vinhos novos a partir de água cansada, levanta santos de joelhos cansados e mãos simples. A santidade que dura nasce da perseverança pequena e decidida, e o céu tem prazer em ver filhos que recomeçam sem barulho. Para selar esta parte com vigor manso, façamos juntos uma oração de aliança para os 30 dias e para além deles, pedindo que o que foi combinado se torne vida e que o pouco se faça louvor. Diga comigo, pausando onde seu coração pedir: Senhor Jesus, eu te ofereço estas 4 semanas e tudo o que nelas pratiquei, meus retornos na oração, minhas reparações nas palavras, minhas ofertas nos limites, minha busca humilde por luz. Eu te entrego os momentos em que consegui e os instantes em que desabei, e te peço que uses tudo para me fazer mais teu. Consagro a ti o primeiro minuto e o último olhar de cada dia, e coloco no teu coração o nome de N, por quem caminho, e as almas esquecidas do purgatório, que aguardo abraçar na claridade. Dá-me constância para permanecer e humildade para começar de novo quantas vezes forem necessárias. Amém. Permaneça um pouco nesse silêncio que não pesa, porque Deus costuma assinar com paz as alianças sinceras que fazemos com Ele. Se esta palavra te fortaleceu, faça um bem agora mesmo por alguém e siga comigo para o próximo passo desta série, em que vamos amarrar todo o itinerário numa oração final de consagração e indicar a ponte natural para o vídeo irmão, onde meditamos reparações e esperança no purgatório, para que o coração não pare no meio do caminho e a audiência espiritual se torne peregrinação fiel. Se ainda não fez, inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada encontro é mais uma lamparina acesa no corredor da sua alma, e seu gesto pequeno ajuda a levar luz a quem precisa. Quando chegamos até aqui depois de tantas voltas mansas, reparações breves, ofertas discretas e buscas humildes de luz, algo em nós já aprendeu a respirar no ritmo do céu, devagar, profundo, constante. É hora de recolher tudo que caminhamos sobre as faltas leves e a misericórdia que as cura com doçura, e selar a alma numa consagração que não termina quando o vídeo acaba, mas que se prolonga no cotidiano como uma vela acesa diante do sacrário. Santa Catarina enxergaria com o sorriso da prudência
que você agora sabe distinguir o peso do que nasce da má vontade do sopro do que brota da fragilidade. Sabe que uma distração não consentida na oração não é desprezo por Deus, que uma palavra impensada prontamente reparada não é dureza de coração, que uma negligência nascida do limite não é frieza deliberada, que uma ignorância não culpável não é rebeldia disfarçada. E sobretudo, você aprendeu a arte que Deus mais ama, transformar tudo em ponte, voltar e oferecer, reparar e oferecer, aceitar o limite e oferecer, procurar luz e oferecer. Se essa verdade já abriu espaço em você, escreva com o coração inteiro: Santa Catarina, interceda por mim, e permita que esta súplica una a sua história a uma corrente silenciosa de almas que caminham juntas rumo à claridade. Quero que você imagine por um instante a mão de Deus pousando leve sobre a sua cabeça como quem abençoa um filho que acabou de aprender a caminhar sem correr. Ele não exige passos de atleta espiritual, ele deseja passos de criança confiante. A partir de hoje, cada retorno na oração, aquele Jesus, estou aqui dito pela terceira, pela quinta, pela 10ª vez, será contabilizado na economia do amor como uma flor que você deposita aos pés do Senhor. Cada pedido de perdão dito no ato, sem longos discursos, sem justificar-se, será incendiado pela caridade e perfumará conversas que antes terminavam em muros. Cada pouco oferecido quando o corpo não alcança o muito, se tornará pão multiplicado para alguém que precisa. Cada pergunta humilde feita ao catecismo, a um sacerdote, a um irmão mais instruído, será luz acesa não só para você, mas para uma alma do purgatório que aguarda, com saudade, o brilho que você invoca. É assim que o céu governa, com pequenas fidelidades que somadas desenham estradas que atravessam a noite. E é por isso que agora, sem pressa, nós vamos nos consagrar de modo simples e inteiro, pedindo que o Senhor lacre em nós este aprendizado para além de um mês, para além de um calendário, como quem escreve no coração uma gramática nova de rezar, falar, oferecer e aprender. Feche os olhos e sinta a presença de Deus como quem sente um vento de tarde entrando pela janela. Veja com afeto e sem espinhos as cenas em que você voltou à oração com doçura, as vezes em que você reparou uma palavra com beijo e abraço, os instantes em que você aceitou o limite sem se chicotear, as ocasiões em que você buscou luz sem vergonha. Agora entregue-lhe também sem medo aquelas em que você desistiu, protelou, endureceu, cansou de pedir luz. Tudo isso cabe na mão dele, porque a misericórdia não se espanta com tropeços, ela os transforma em degraus. Diga comigo, com as palavras inteiras e pausadas: Senhor Jesus, eu te consagro meus retornos e minhas distrações, minhas reparações e minhas palavras impensadas, meus limites oferecidos e minhas negligências honestas, minhas buscas de luz e minhas ignorâncias não culpáveis. Eu renuncio ao orgulho que se disfarça de escrúpulo, à preguiça que se esconde no cansaço, à dureza que se veste de franqueza, à vaidade que quer orar como anjo e esquece de amar como criança. Eu te peço um coração fiel e manso, que prefira voltar 1000 vezes a parecer impecável uma única vez, que prefira reparar depressa a defender-se por horas, que prefira oferecer o pouco a prometer o impossível, que prefira aprender com humildade a afirmar com soberba. Eu te ofereço, pelas mãos de Santa Catarina, cada pequeno gesto destes próximos dias por aquelas almas do purgatório que sofrem o que em mim é frágil e que esperam a luz que agora eu busco. Permaneça um pouco nessa frase como quem mergulha o pão no vinho. Deixe que ela penetre a memória e cure os lugares onde a culpa inútil ainda arranha. Santa Catarina colocaria agora em suas mãos 4 chaves que abrem a mesma porta, e todas por extenso para que a boca aprenda a sabedoria do passo calmo. Primeira chave: eu volto sempre que a mente fugir, sempre que a atenção quebrar, sempre que a oração parecer areia. É voltar que agrada a Deus, não o espetáculo de nunca ter saído. Segunda chave: eu reparo sempre que a frase escapar, sempre que a ironia ameaçar, sempre que o tom subir. É reparar que cura vínculos, não justificar-se até cansar.
Terceira chave: eu ofereço sempre que o corpo pedir descanso, sempre que o tempo for curto, sempre que a exaustão pedir colo. É oferecer o pouco que multiplica, não culpar-se por não entregar o muito. Quarta chave: eu aprendo sempre que a dúvida surgir, sempre que a doutrina parecer distante, sempre que a ignorância doer. É aprender que ilumina, não fingir saber para proteger a própria imagem. Se você gravar essas 4 chaves no primeiro minuto e no último olhar de cada dia, elas se transformarão em hábito. E hábito santo é muro baixo por onde a graça entra com facilidade. Talvez você tema escorregar de novo, e é bom dizer logo: vai acontecer. Haverá dias em que a distração parecerá mais teimosa, em que a língua quase escapará, em que o limite parecerá maior do que a vontade, em que a luz custará a chegar. A diferença a partir de hoje não é a ausência de quedas, é a presença de recomeços. É por isso que antes de fechar este encontro, quero conduzir você a uma oração de perseverança que Santa Catarina rezaria por você, como quem enxuga o suor da testa de um peregrino e o encoraja para mais uma milha. Diga comigo, com o corpo todo, se possível com a mão sobre o peito: Jesus, manso e humilde, fazei-me fiel no pouco de cada dia. Quando eu me distrair, que eu volte; quando eu ferir, que eu repare; quando eu cansar, que eu ofereça; quando eu não souber, que eu aprenda. Dai-me horror da culpa que paralisa e amor pela misericórdia que levanta. Guardai em mim a chama simples do teu amor, para que as coisas leves permaneçam leves e logo se tornem louvor. Recebei, pelas mãos de Santa Catarina, o nome de quem eu amo e por quem caminho, e as almas esquecidas que hoje abraço com minhas pequenas ofertas. Eu começo agora, e recomeçarei quantas vezes for preciso. Amém. Sinta o sim que você acabou de dar como um selo na testa, não um peso nos ombros. Deus ama compromissos curtos renovados muitas vezes, neles ele encontra fidelidade verdadeira. Quero também apontar a você a ponte natural que continua este itinerário. Se aqui aprendemos a reconhecer as faltas leves e a tratá-las com a medicina do céu, no vídeo irmão nós vamos praticar a ciência da reparação e da esperança pelas almas do purgatório, aprendendo a oferecer missas com intenção concreta, a fazer obras de misericórdia por nomes específicos, a transformar o ordinário em incenso cotidiano. É onde o seu eu volto, eu reparo, eu ofereço, eu aprendo se desdobra em nós caminhamos juntos você, os que você ama, as almas que esperam, a igreja inteira. Quando terminar esta oração, siga comigo para reparações e esperança no purgatório. Ali você descobrirá como cada visita ao sacrário, cada copo d'água dado, cada perdão concedido, cada pequena renúncia transforma a geografia invisível do amor, apressa consolos, encurta saudades, acende janelas que ninguém acenderia se você não as acendesse. Antes de irmos, permita-me deixar no seu coração uma bênção na linguagem simples que os pobres de Deus entendem: que a sua casa tenha cheiro de pão, não de tribunal; que a sua mesa tenha cadeiras para quem chega sem avisar; que a sua boca se acostume a dizer obrigado antes de explicar, perdão antes de acusar, como posso te ajudar, antes de ensinar; que o seu corpo encontre repouso e do repouso nasça generosidade; que os seus olhos vejam o invisível e se enterneçam; que os seus joelhos descubram a alegria de tocar o chão por amor; que o seu relógio aprenda a abrir, todos os dias, um espaço para Deus como quem abre a janela para o sol, e que, quando vier a noite, você durma sabendo que anjos trabalham sobre as pequenas ofertas que você fez sem plateia. É assim que os santos foram se tornando santos, não por façanhas sem fim, mas por fidelidades repetidas na claridade mansa da presença. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus.
Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.